assim, ó. O profeta Deus se aproximando. Considera-se um pecador. Mas o povo santo, aleluia, torna útil para ser usado por Deus essa manhã. Toca-me com brasa. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Quantos podem aplaudir Jesus esta manhã? Aplauda Jesus. Ele é digno de toda honra, é digno de toda glória. O poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, a igreja é dele, Jesus é dele, você é dele, e a presença do Espírito Santo é dele, e está sobre a tua vida. Se você acredita nisso, levanta a tua mão comigo e diga glória a Deus. Aleluia! Sem muita demora, abre tua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9, a partir do versículo 24. Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24. Desde já quero agradecer ao pastor Geraldo, homem de Deus. Deus te abençoe, pastor, pela oportunidade. Pastor presidente, pastor Luiz de Souza, Deus te abençoe. Assembleia de Deus aqui, Ministério Taubaté, Deus abençoe. E o presbítero Alex, Deus te abençoe também pela oportunidade. Antes de mais nada, antes de ler Daniel capítulo 9, que começou a palavra, acabou. É só a palavra. Antes da gente começar, o irmão que nos antecedeu aqui, o irmão Josué, chamamos ele de Josuca. O irmão Josué, ele tem um canal no YouTube chamado ele vai vir aqui, depois ele vai brigar comigo. Teologia de Tudo Um Pouco. O canal se chama Teologia de Tudo Um Pouco. Irmãos, como é que é o nome do canal? Teologia de Tudo Um Pouco. Amém? Então você entra no YouTube, se inscreve no canal dele, e lá tem dicas de livro, lá tem ensinamentos sobre continuismo dos dons, arminianismo clássico, wesleyano, tem ensinamentos sobre calvinismo também. É muito interessante para o aprendizado, o canal do irmão, tudo bem? Amém? Agora eu vou fazer o meu merchandising também, pode ser? Amém. Nós temos uma escola de teologia lá em São Paulo, chama-se CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Reconhecido pelas convenções para consagração de obreiros. Você pode estudar presencial e você pode estudar online. A gente manda o material para a tua casa pelo correio. Quando o material chega lá, todas as segundas-feiras, às 20 aulas, pelo canal do Facebook, Alexandre Palma. Como é que é o nome do Face? Alexandre Palma. Aleluia. Esse canal Alexandre Palma, todas as segundas-feiras, a aula, pastor, que a gente transmite para os alunos, eu deixo a câmerazinha ligada no nosso rosto. Então essa aula serve também para os alunos online. E assim a presença do Senhor vem nos abençoando sempre. Tudo bem, pessoal? Vamos então ao que interessa nesta tarde. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Aleluia. Versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre teu povo. Esse povo aqui é o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade. Essa cidade é a Jerusalém, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados
expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o lugar santíssimo. Então a Bíblia está dizendo que 6 coisas devem acontecer depois das 70 semanas. Os irmãos estão entendendo? Diga, eu estou entendendo. Versículo 25, toda a igreja vai ler. 1, 2, 3. Ele está dizendo para Daniel, aqui é o anjo Gabriel, tá? Daniel estava orando e o anjo trouxe a revelação para ele. Olha só, é para Daniel saber e entender. Então você precisa nesta tarde também entender. Entender o que? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, o anjo está dizendo aqui para Daniel que a partir do momento que saísse um decreto, depois vamos entrar dentro disso, para eles poderem voltar e restaurar a cidade e também edificar a cidade, o que aconteceria? Até a vinda do Messias, o Messias é Jesus. A palavra Messias significa o escolhido, é a mesma palavra grega para Cristo, significa o escolhido. O escolhido de quem? O escolhido de Deus para trazer a salvação a toda a humanidade. Na verdade, Messias é uma palavra hebraica Meshiach, que ela significa aquele do qual é derramado óleo. Esse aqui é o original, aquele do qual é derramado óleo. Por quê? No Antigo Testamento, reis, profetas e sacerdotes vinham na frente da população israelita e derramava-se óleo sobre a cabeça do rei, do profeta ou do sacerdote, mostrando que simbolicamente aquele óleo representaria que aquela pessoa tinha um chamado especial e que tinha sobre ele a presença do Espírito Santo de Deus. Então por isso que o Messias, ou seja, o escolhido, o ungido, o enviado, é porque ele teria o Espírito Santo dentro dele, ele seria o homem de Deus para trazer a salvação a todo o que crê, e particularmente dentro de Daniel, para trazer o reinado eterno, para que Jerusalém tivesse paz, e a partir de Jerusalém toda a humanidade também tivesse paz. Se você está entendendo, diga, eu estou entendendo. 26, e depois das 62 semanas, olha só, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, ou seja, Jesus seria morto. E o que ele vai dizer mais? Mas não para si mesmo. Uma melhor tradução diria, para se entender, mas não estaria já reinando. Ele veio para pregar o reino, foi morto, sem ainda inaugurar o reino. Depois nós vamos entender por que o reino ainda não foi inaugurado. Mas vamos continuar. E o povo do príncipe que há de vir, ou seja, o povo do qual vai nascer esse outro príncipe, vai destruir a cidade e o santuário, ia destruir Jerusalém e destruir também o templo que eles adoravam, e o seu fim será como uma inundação. O fim desse príncipe que vai destruir a cidade e que também vai destruir o templo, ele vai acabar como dilúvio, porque o Senhor vai destruir ele lá no final. Depois nós vamos ver essas coisas. E o que vai dizer ainda? Cadê o 26? E o seu fim como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Esse final do versículo está dizendo que Jerusalém, Israel, por não reconhecer que Jesus é o Messias, passaria por provações até o final da história, quando eles vão reconhecer que Jesus
pessoal? 1, 2, 3, versículo 27. Lê. Vocês viram? E ele firmará aliança com muitos, vai firmar uma aliança de uma semana, mas o que acontece? Na metade da semana, 3 anos e meio depois, ele quebra essa aliança e começa a perseguir o povo de Israel. Aí é o que a Bíblia vai chamar em Mateus 24, em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, de grande tribulação. Então, para entender a grande tribulação, precisa-se entender a principal profecia do Antigo Testamento, que é exatamente Daniel capítulo 9, do 24 ao 27. Amém? O que vai dizer lá então? Depois que ele quebrar a aliança, ele vai cessar o sacrifício, a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, até o final dessa semana. E o que acontece depois? E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Este assolador que vai fazer essa aliança enganando todo o povo, o tempo dele também está determinado, e no final ele será vencido, porque o nome de Deus vai ser glorificado entre todos os povos. Aleluia! Quem está entendendo, diga amém. Tudo bem até aqui? Agora, pessoal, nessa questão introdutória, a gente vai ter que entender uma coisa interessante. Primeiro, essas profecias foram ditas para quem? Para Daniel. O nome Daniel, todas as vezes que você vê algum El na Bíblia, significa Deus, e junto com algum significado. Então, Daniel significa Ele é o meu juiz. Qual que é a primeira revelação que Deus tem para nós dentro dessa palavra? Não importa se alguém fala de você, não importa se alguém julga suas atitudes, não importa se alguém te menospreza, assim como Daniel é sobre tua vida, Ele é o meu juiz, e em Cristo é Ele que me justifica enquanto eu estiver na presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém até aqui, pessoal? Então, o livro de Daniel, esse nome Daniel, que significa Ele é o meu juiz, vai ser o homem que Deus usa para trazer a principal revelação, que é a revelação dos últimos acontecimentos. O que acontece? Lá no ano 605 antes de Cristo, a Babilônia, ela vem e conquista Jerusalém, porque Israel estava em pecado diante de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver quais eram esses pecados, e por causa disso, Deus usou um instrumento Babilônia para quê? Para colocar Israel dentro do cativeiro, para que ali fosse criado arrependimento dentro deles. A prova de Deus não mata, a prova de Deus faz eu e você se conscientizar, se arrepender e receber o perdão do Todo-Poderoso. Aleluia! Então o que aconteceu? Israel é sitiada, Israel é levado ao cativeiro pela Babilônia, e lá Daniel e mais 3 amigos deles são levados também para esse cativeiro. E o que acontece então? Depois que Babilônia acaba saindo, há um império chamado Medo-Persa. Ele sitia a Babilônia e ele toma agora a Babilônia. E aí uma coisa que acontece depois que Daniel é levado para a Babilônia, os babilônios mais 2 viagens eles levam os judeus para lá. Só que uma coisa interessante, Daniel chega lá com 15 anos. Segundo as escrituras, Daniel ele era de
Daniel, ele vai começar a estudar a palavra de Deus. Estudando o livro do profeta Jeremias, ele vai entender que faltavam mais ou menos uns 3 anos. Para quê? Para que Deus cumprisse a promessa que Israel saiu do cativeiro. Então agora Daniel vai orar ao Senhor, e a Bíblia diz que o anjo Gabriel, que é o mensageiro, ele vem em Daniel e fala para Daniel as coisas que vão acontecer no futuro e que era para Daniel deixar todas elas escritas. Amém até aqui, pessoal? Tudo bem até aqui? Está tranquilo? Sobre Daniel, sobre o livro de Daniel, uma curiosidade. Para os judeus, o livro de Daniel, ele não é reconhecido como profeta, ele é reconhecido como livro histórico. Por quê? Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele vai narrar os acontecimentos históricos de sua época, daquilo que ele vivia juntamente com os judeus na escravidão. A partir do capítulo 6, de uma forma profética, Deus vai mostrar para ele a história de todos os reinos que haveriam de vir. Então vai falar para ele do reino babilônico, medo-persa, grego, romano, e o reinado do anticristo, e no final o reinado eterno do Messias. Então por isso ele é considerado um livro histórico lá na Bíblia hebraica. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Pastor Antônio Santos, Deus te abençoe. Pastor Antônio Vieira, o meu pastor, Deus abençoe. Bruno Souza, Deus abençoe. Pastor Carlos Roberto, Deus abençoe. Vocês aguentam eu na live aí, fica aí bonitinho. E vocês aqui na igreja, aguentam um pouquinho aí também. Aleluia! Pessoal, amém até aqui? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Chegando lá no capítulo 9 de Daniel, o que vai acontecer? O anjo vai revelar para Daniel uma coisa chamada 70 semanas. O que seria essas 70 semanas? Essa profecia, primeiro, é a principal profecia bíblica do Antigo Testamento sobre os reinados que virão e sobre o triunfar do Messias, que é Jesus Cristo. Tudo bem até aqui? Então vai ser revelado para ele esses eventos relacionados a Israel. O que vai revelar para ele? Que haveria um decreto para os muros de Jerusalém serem reconstruídos. E depois aconteceria o que? A primeira vinda do Messias, o Messias seria morto, a segunda vinda do Messias, e essa palavra semana, cada semana é um ano, 7 semanas, 7 anos, na linguagem profética, que dá um total de 490 anos. O que Deus está falando agora para Daniel, segundo o anjo Miguel, é que depois de 490 anos, o Messias viria e implantaria o seu reino, e Israel seria vitorioso para todo sempre, com o próprio Messias reinando em Israel. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos estão entendendo? Diga eu, estou entendendo. Amém. Só que esses 490 anos, eles não foram 490 anos corridos. Por quê? Quando o Messias veio, ele pegou a oferta do reino. Eis que vos é chegado o reino de Deus. Eis que vos é chegado o reino de Deus. Aleluia! Os judeus rejeitaram a oferta do reino. Então essa oferta do reino, ela ficou brecada para o povo de Israel, e Jesus mudou o seu discurso. Quantas vezes eu quis juntar vocês, judeus, como a galinha ajuda seus pintainhos, mas vós não quiseram. Aí sabe o que Jesus vai dizer para eles? Eu só vou voltar o dia que vocês disserem: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, para que vai servir a última semana de Daniel? Para que através da angústia eles se arrependam e venham reconhecer que Jesus é o Messias que eles tinham rejeitado. Aí eles vão clamar: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus, aquele que meus descendentes crucificaram, eu peço
Nesse texto sagrado, o que acontece? De Daniel 9, do 24 ao 27, a gente vai ver o contexto. Deixe Daniel 9 aberto aí, depois nós vamos ler outras passagens da Bíblia. Então o que acontece? Em Daniel capítulo 9, abre Daniel 9 aí, Daniel 9, versículo 1 e versículo 2, Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pela escritura, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Paz do Senhor para o meu tio Sidney, pastor Adilson, nosso aluno lá na teologia, Deus te abençoe. O que acontece então, pessoal? Daniel 9:1, pastor presidente, ele vai dizer que a profecia das 70 semanas, ela ocorreu no reinado de Dário, que era o rei do Império Medo-Persa. Isso foi em 539, 538 ou 540 a.C. Os comentaristas acabam divergindo quanto à data exata, mas o problema não é saber a data exata, é conhecer a palavra de Deus. Amém? Isso corresponde então a 77 anos após o início do cativeiro do povo judeu na Babilônia. Lá em Daniel 9:2, vai relatar que Daniel estava estudando a Bíblia, e aí ele leu o livro do profeta Daniel. Como o pastor Josué falou aqui mais cedo, o Espírito Santo revelou para ele o quê? Que o cativeiro do povo duraria 70 anos. Sendo assim, já estava próximo de terminar esse cativeiro. Vocês querem ver só? Jeremias capítulo 25, versículo 11 e versículo 12. Vamos ler, pessoal. Jeremias capítulo 25, o 11 e o 12. Por quê? Para a gente entender aonde que Jeremias leu, onde que Daniel leu. Olha só, o próprio Daniel, ele se assentava para estudar a palavra de Deus. Assim tem que ser eu, assim tem que ser você. Jeremias capítulo 25, versículo 11 e versículo 12. Eu vou ler aqui, ó. Versículo 11: e toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Então vocês viram onde que Daniel leu aqui? Ele vai cá, opa, peraí, tem uma luz para nós. Eu li aqui
que em Jeremias, o nosso cativeiro, ele tem período para terminar. Vamos ficar tranquilos, já vai acabar. Que eu quero dizer para você nessa manhã, a tua prova, a tua luta, tem a marcada para terminar, porque Deus é contigo nessa tarde. Aleluia, glória a Deus. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Amém? Dentro dessa passagem, então, Daniel entendeu que estava terminando o cativeiro deles. E o que acontece depois disso? Nas contas dele, faltaria 3 ou 4 anos para terminar o cativeiro. Só que o cativeiro não ia terminar de graça. Primeiro o povo tinha que se arrepender, porque Deus só nos dá as coisas, não é de graça, mas é pela graça. E a graça envolve arrependimento, através da própria graça que te capacita para se arrepender. Quem está entendendo, irmão? Amém. Aleluia! Então, baseado nesses textos, Jeremias vai entender o que? Já estava chegando o momento de libertação. Então agora Daniel, ele vai orar. Irmão, crente quando está na dúvida, na provação, na luta, ele tem que ir para o quarto dele orar. Porque a Bíblia diz que quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore em Deus em oculto. E Deus em oculto te responderá. Ah, mas e o profeta lá na igreja? Ele vai confirmar o que Deus vai falar no teu coração, porque você orou. Quem está entendendo diz amém. A maior profecia é a palavra de Deus. Ela fala com você, ela te alimenta, ela te sustenta, ela te dá resposta. E o profeta, ele vai confirmar o que a palavra está dizendo. Aleluia. Tudo bem até aqui, pessoal? Então ele entendeu que a era messiânica estava próxima a chegar. O que Daniel vai fazer? Daniel 9, do 3 ao 15. Não vamos, era para ler, tinha preparado para ler, mas por causa do tempo a gente não vai ler. Mas Daniel 9, do 3 ao 15, o que Daniel vai fazer? Ele vai confessar os pecados da nação, mas ele vai se incluir como pecador também. Olhando para Daniel, sabe uma lição que eu aprendo? Senhor, não são só eles que são pecadores, eu também sou. É nós que temos transgredido a sua lei, não é eles. Sabe por quê? Lá em Mateus 23, a Bíblia vai falar dos fariseus. Tem mais passagens bíblicas que Jesus vai falar dos fariseus. Sabe como que o fariseu orava? Graças a Deus que não sou como esses aí. Eu entrego o dízimo, eu oro todo dia de manhã, e etc, e etc. O publicano não. O publicano vai dizer: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu, mas tem misericórdia de mim. O que Jesus vai dizer? Quem desceu justificado da oração? Foi o fariseu ou foi o publicano? O publicano desceu justificado porque ele tinha consciência dos seus pecados e se arrependeu dos seus pecados. Eu quero te dizer que nessa manhã, nessa tarde, você não é pior que um publicano. Deus também pode me perdoar e pode te perdoar através da graça. Sabe quem que era um publicano, pessoal? Publicano era um judeu que ele se dobrava ao governo de Roma, que tinha escravizado o povo de Israel e trabalhava para Roma, cobrando impostos do próprio povo de Israel. E sabe o que eles faziam? Extorquiam o povo e cobravam a mais. Ou seja, um publicano era um judeu traidor, enganador e ladrão da própria nação. Só que a Bíblia diz que ele que desceu justificado. Por quê? Porque ele confessou seus pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Amém? Então o que acontece? Em Daniel 9, do 3 ao 15, ele vai confessar os seus pecados. Do 16 ao
graça. Só para você lembrar aqui nesta manhã, diga comigo, misericórdia. Diga comigo, graça. A palavra misericórdia é uma palavra latina que significa que o resultado dela é miser mais córnea. Qual é o significado disso? Miséria de alguém, dó da miséria de alguém e de coração. Isso é misericórdia, dó da miséria de alguém e de coração. Deus tem dó da miséria do ser humano e é de coração. E por causa da misericórdia, dessa dó que Ele tem, da nossa miséria de coração, Ele derrama a sua graça. A palavra graça significa favor imerecido. O homem não merecia Deus se voltar para ele. Como já foi falado de manhã, o homem não merecia o próprio Deus propiciar a salvação, porque Deus vai lá, mata o cordeiro e coloca agora, cobrindo as vestes de Adão e de Eva. Tipologicamente, vestes na Bíblia fala de santidade. Sabe o que Deus está falando? Lá naquele sacrifício, eu vou oferecer o sacrifício que vai trazer santidade para a tua vida. Aleluia! Quem está entendendo diz amém. Então, através da misericórdia vem a graça. Se a misericórdia faz Deus não me dar aquilo que eu merecia, o que eu merecia, o que você merecia, o que você da live merecia, merecíamos nada, a não ser o juízo de Deus e o lago de fogo para todo sempre, porque somos rebeldes pecadores. Mas por causa da misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos. Em contrapartida, Ele nos dá a graça. A graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. O que nós não merecemos? Nós não merecemos a presença do Espírito Santo. Nós não merecemos a salvação de vida eterna. Nós não merecemos os sonhos espirituais que é derramado para a igreja. Nós não merecemos as bênçãos espirituais e materiais e cura que Ele tem para derramar. Mas por causa da graça, Ele tem derramado as bênçãos sobre a igreja. Se você acredita, levanta a tua mão. Eu quero nessa manhã profetizar. Se houver algum enfermo aqui nessa manhã, eu declaro agora que essa enfermidade ela está caindo por terra no nome de Jesus Cristo, porque Ele é o Deus que cura. Quem acredita nisso diz amém. Quem acredita, glória a Deus. E vamos voltar para o estudo aqui que está bom, está começando a ficar bom. Baseado em tudo isso, em todas essas orações, agora nós vamos entrar no passo, o decreto das 70 semanas. Amém? Em Daniel 9 e 24, vai dizer: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Vamos para a didática agora. A palavra semana no hebraico significa um conjunto de 7. Da mesma forma que no português, quando você pede uma dúzia de ovos, quantos ovos que o vendedor te vende? A mesma coisa, 70 semanas, eles entendiam a semana como ano. Amém, pessoal? E aí existe um escritor chamado Strong. Você fala para os irmãos, aguenta mais um pouquinho, daqui a pouco nós vamos comer, vai ser bem, aguenta mais um pouquinho aí, amém? Eu tive que ler Strong, tive que ler um monte de Bíblia de estudo, tive que perguntar para o Josué, um monte de coisa, então aguenta um pouquinho aí. O que acontece então? Lá na concordância de Strong, a palavra se refere a um período de 7 de qualquer coisa. Ou seja, pode ser dia, pode ser semana, pode ser meses, pode ser anos. Sendo que será o contexto que vai determinar o significado do período. Mas uma coisa para você, estudante da Bíblia: só o significado da palavra não resolve. É o contexto que vai encaixar o significado, é não o significado que vai mudar o contexto. Você está entendendo? Amém? Então vamos lá. Então, pessoal,
Dentro disso, esse contexto vai mostrar que Daniel, ele estava pensando em anos, porque ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos, ou 70 séculos. É esse o sentido da profecia. Ou seja, temos que entender conforme o autor original entendia, conforme o povo original entendia, para depois nós entrarmos nas aplicações da palavra. O problema é que a gente distorce, a gente isola o versículo bíblico e coloca o significado espiritual naquele versículo. Não, primeiro a Bíblia tem seu significado literal, depois, dentro do significado literal, contexto histórico, contexto cultural, usos, costumes, época, como é que eles entendiam, qual que é a lição que Deus quer dar nessa palavra. Aí depois entramos na revelação, na aplicação e para o nosso agora, mas só depois. Primeiro o entendimento da passagem, depois as aplicações da passagem. Você está entendendo, irmão? Amém. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Então, dentro de tudo isso, ele passou a entender que depois desses 70 anos, o reino seria estabelecido, o reino do Messias. Só que o anjo afirmou que o reino do Messias não viria depois dos 70 anos, mas depois de 77 de anos, ou seja, 490 anos, e não os 70 que Daniel achava. O negócio não é o que eu acho nem o que você acha, é o que Deus fala na palavra. Amém? Tudo bem até aqui? Então, pessoal, posto isso, o que aconteceu? De acordo com a lei de Moisés, quando eles falavam de lavoura, se deveria ser plantada por 6 anos, e no 7º ano nada deveria ser plantado, a terra tinha que descansar. Agora você vai começar a entender porque o povo foi levado para o cativeiro. Lá em Levítico 25, do 1 ao 7, a Bíblia vai dizer que por 6 anos a terra descansava, e no 7º ano, por 6 anos se plantava, e no 7º ano a terra descansava. Quer ver só? Abre comigo lá em Levítico. Levítico é o livro das leis sacerdotais. Amém? É chamado de Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, também chamado de Torá, que é a lei de Deus dada para Moisés. Levítico 25, do 1 ao 7, eu vou ler aqui com vocês. Olha só, eu vou ler só o 3, tá? 6 anos semearás o teu campo, 6 anos podarás a tua vinha e colherás os teus frutos. Porém no 7º ano, que ano, pessoal? Porém no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor, ou seja, um ano inteiro de descanso. Não semeará teu campo e nem podará a tua vinha. Israel não cumpriu esta palavra. Para que serviu o 7º ano? Segundo John MacArthur, e eu estou com a nota da Bíblia dele aqui, isso envolvia revitalização da terra. O 7º ano de descanso ia fazer o solo absorver de novo os nutrientes, e tudo que crescesse de forma natural poderia ser pego por eles, mas Israel não obedeceu essa palavra. Como castigo, para cada ano que eles não obedeceram, Deus estava dando um ano de castigo. Então esse castigo iria durar 490 anos, por todos os anos que eles deixaram de no 7º ano não plantar e deixar a terra se renovar. Quem está entendendo a palavra diz amém. O que acontece, pessoal? Lá na profecia ainda, irmã Milena Alves, Deus te abençoe, lá na profecia bíblica vai estar dizendo, teu povo, o povo de Daniel é quem, pessoal? O judeu. Então não é eu e você. Pegar esse texto bíblico e colocar igreja ali, está errado.
É a mesma coisa aquele meme que a professora mostra para a menina uma abelha e manda ela ler o que está escrito. Está escrito abelha. Aí quando mostra para ela o bicho, ela fala que é marimbondo. Irmãos, não se pode ler abelha na Bíblia e dizer que é marimbondo. Quer uma teologia saudável? Quer um estudo saudável? Leia, ouça homens e mulheres que pregam a palavra como ela é. Amém? Quer um conselho? Estude as coisas da tua linha de pensamento. Fique craque a confissão de fé da sua igreja. Aprenda quais são os pontos importantes. Estude, se alicerce. Depois você vai para outras coisas. Senão você fica como um peixe fora d'água, batendo e não sai do lugar. Então, se a obra e pela graça seremos salvos, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós cremos na continuidade dos dons espirituais. Estude a sua linha confessional da tua igreja. Amém? E eu vou falar. Pastor, o senhor não sabe o que eu vou falar, mas eu vou falar. Você pode crer na linha? Pode. Você pode estudar outra linha? Pode. O que você não pode? Vir no púlpito da Assembleia de Deus e pregar aquilo que você está crendo, que está fora da confissão de fé da Assembleia de Deus. Povo, e que era a tua santa cidade. O povo de Daniel é o povo de Israel. A cidade santa, qual é a cidade santa, pessoal? Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, Hosana sem cessar. Quem conhece esse hino? Aleluia, é mais antigo. A Jerusalém, meus irmãos. Qual que é o objetivo dessas 70 semanas, pessoal? 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a culpa, trazer justiça. O pecado de Israel já foi tirado completamente? Sim ou não? Não! Então essa palavra não se cumpriu. Dar fim ao pecado. Dar fim ao pecado, a palavra é ratá. Pessoal, essa palavra ratá significa errar o alvo. O pecado é errar o alvo. Então, o que o anjo falou aqui para Daniel é que quando cumprisse as 70 semanas, seria dado fim ao pecado. Depois, expiar a culpa. Expiar é mesmo que levar embora, proporcionar a forma de que aquilo seja retirado de uma forma mais simples para expiar. Amém? Resolver o problema. A palavra hebraica para ali é expiar as culpas. A culpa avon significa o pecado interior. Porque o pecado primeiro é gerado dentro. Aí eu te digo, Israel se converteu a Jesus? Não. Então, a culpa deles não foi para todo mundo. Está pensando que arrebatou a igreja e acabou? Vai estar começando. Então ele vai trazer justiça eterna. Amém? E era isso que Daniel esperava, pessoal. O resto que Deus fez para Israel. Israel não tomou posse da promessa. Mas não tem problema. Nesse inteirinho, entre o relógio de Deus parado com eles e até Deus voltar a trabalhar com eles, os gentios, o povo que não era povo, a gente que não era gente, tem a oportunidade de ser abençoado através das promessas que Deus fez no descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Por isso que nessa manhã você pode levantar a mão e dizer: eu sou salvo pelo sangue de Cristo, porque eu tomo posse da bênção de Deus. Aleluia. Amém, pessoal? Amém.
Então, hoje, todos os povos têm a oportunidade de se render ao Messias. Aí, pessoal, do mesmo jeito que para você ser salvo, você tem que confessar que Jesus é o Messias, Israel na tribulação vai ter que confessar que Jesus é o bendito que vem em nome do Senhor. Jesus é o Salvador da humanidade. Aí Jesus vem. Tem um hino da banda Resgate que diz assim, ó: um dia ele vem, lá do alto ele vem, lá do céu ele vem, pro teu reino ele vem, um dia Jesus virá. Aleluia! Quer ver só? Abre comigo em Zacarias 12. Zacarias 12, versículo 10. Vamos lá. Zacarias 12, 10. Daqui a pouco eu vou parar com a gente. Zacarias 12 e 10. Vamos ver o que está escrito aqui, pessoal. Eita, não tem. Olha, e sobre a casa de Davi, e sobre o passaram, plantando ano, como quem planteia para o unigênito, e chorarão por aquele como que chora, amargamente pelo primogênito, ou seja, com Israel confessaram os seus pecados. Essa misteriosa que não é para dizer só no Novo Testamento. Então, para Daniel, a profecia, sei lá, da visão cumprida, era o término da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento. Só que, então porque, e você pode ver que quando terminou o Antigo Testamento, Jesus veio, sim ou não? Mas eles não quiseram, eles rejeitaram. Aí aquela oferta do reino, é chegado o reino de Deus, mudou. Agora o reino para vocês é só lá no final da tribulação, quando vocês disserem que reconhecer que eu sou o Messias. E nesse tempo, a igreja é levantada como anunciador do Evangelho, para que todo aquele que crê tenha salvação e a vida eterna. Mas o ministério da igreja acaba, a igreja é levada, e Deus se volta para cumprir as profecias com Israel. Você está entendendo, irmão? Amém? Eu estou me esforçando para que você venha entender, porque muita gente confunde, acha que a igreja é o novo Israel, acha que a igreja substitui Israel, acha que agora tudo é uma coisa só, e não é. Tem 3 povos na Bíblia: igreja, gentil e judeu. O judeu é o descendente de Abraão. A igreja é o povo que crê em Cristo, tanto o gentil quanto o judeu. E o gentil é os povos que não conhecem o Senhor Jesus ainda. Quem está entendendo diz amém. Amém. Uma outra coisa aqui, depois de cumprir a visão e a profecia, é ungir o Santíssimo. Pessoal, sabe o que o anjo está falando aqui para Daniel? É que além de tudo, o templo que tinha sido destruído, ele seria reerguido e teria porque lá no milênio, Jesus Cristo estará presente fisicamente sobre o templo. Então o lugar santíssimo estará cheio da presença de Deus, porque o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, transgride a lei, está em pecado, tem culpa. E outra coisa, não se cumpriu nada sobre a vida deles. Está entendendo, irmão? Amém? O que acontece então? Agora que nós entendemos todas essas questões, as 70 semanas precisam começar a ser contadas. Sim ou não? Sim. O que acontece? O que o anjo vai falar? Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém, até que o Messias, o príncipe, venha, haverá 7 semanas, 62 semanas. Ela será construída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Daniel 9 e 25. Ou seja, vai começar a se cumprir a semana profética a partir do momento que houvesse o decreto
para que os judeus que estavam no cativeiro voltar a construir a sua cidade. Vocês estão entendendo, gente? Amém? O que acontece então? Foi dito então a Daniel que começaria através de um decreto. Decreto do quê? Relativo à construção da cidade. É esse aqui. Porque, pessoal, a palavra decreto é um edito. A palavra decreto é uma sentença. A palavra decreto é uma ordem. Quando é que era dado um decreto? O rei reunia todo o povo, aí com todo o povo reunido, ele dizia em voz alta: a partir de hoje, eu ordeno que tal coisa aconteça. E tal coisa ia acontecer. Isso é o decreto. E depois que ele dizia, ele assinava. E a palavra do rei não podia voltar atrás, senão o rei era deposto do cargo. Vocês lembram lá de Herodes? Que a mulher dançou e pediu a cabeça de João Batista? O Herodes mandou arrancar a cabeça dele com dor no coração, com medo, sem vontade, mas teve que mandar. Por quê? Ele lançou um decreto: o que você pedir eu vou fazer. Que era a cabeça do João Batista. Teve que dar, ou ele era deposto. A mesma coisa então, isso é um decreto. Amém? Falar em decreto, existe o decreto dos decretos. Sabe qual que é o principal decreto nessa manhã? O principal decreto foi escrito até por um teólogo, Jacó Miller, que nós salvar todo aquele que viesse a Deus através de Jesus Cristo, por causa da sua graça. E eu quero dizer essa manhã que você está aqui buscando a Deus através de Jesus Cristo, ao decreto sobre a tua vida, Ele te salva. Tem um decreto de Ciro, está em Esdras 1. Só que aquele decreto era para a reforma do templo. O anjo falou que a semana 70 começava com o decreto da cidade e não reforma de templo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa outra. Quem está entendendo diz: eu estou entendendo. Depois, em 521, em Esdras 6, Dário, que foi quem tomou a Babilônia, que o próprio Deus fez a Medo-Persa derrotar a Babilônia, para que através do Medo-Persa saísse o decreto para Israel voltar para a sua terra. Olha, antes de Cristo, em Neemias 2, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, ele vai autorizar a reforma de Jerusalém. Agora é que vai começar a ser contado o tempo. Bíblia neles. Ou seja, os três decretos, os primeiros decretos está relacionado com a reedificação do templo. O outro decreto, o quarto, está específico à restauração de Jerusalém. Então, o que o anjo falou para Daniel? Decreto de Atarxerxes. Quando deu o decreto para reconstruir a cidade, o relógio de Deus começa a contar. Aí depois de 490 anos, o Messias vem, e o Messias coloca o seu reino, e Israel é vencedor sobre todos os inimigos. Aleluia. Começou a melhorar, né? Agora, as 70 semanas de Daniel. Quais são esses três blocos? Primeiro, o anjo vai falar 7 semanas. Uns falam que é 444, outros 445, isso é de menos. Depois tem o segundo período, que o anjo falou para ele, que é 62 semanas. Depois tem o terceiro período, que é a tribulação. Esse é o mais fácil de achar na Bíblia, que é a última semana, os 7 anos, que ainda é futuro. Ou seja, 7 semanas são 49 anos. Amém? Depois das 62 semanas, 434 anos de duração. E a última semana já se cumpriu. A última semana do Dário, o decreto do Atarxerxes. Amém. Porém, em tempos angustiosos.
Israel sofreu para levantar a cidade. O segundo bloco, que é das 62 semanas, que é 434 anos, quando que começaria e quando terminaria? Começaria após a cidade pronta, que já tinham sido. Depois disso, o Messias será tirado. Traduzindo, Jesus seria morto. O príncipe que há de vir destruiria a cidade, aquela cidade que eles construíram, que começou a contagem de tempo. Essa mesma cidade seria destruída. E foi destruída pelo general Tito, um romano. Depois das 69 semanas, entre a 69 e a 70ª, teria esse intervalo, revelado para Daniel. O Messias seria morto. Jesus já morreu e já ressuscitou, sim ou não? Sim. A cidade seria destruída. A cidade seria destruída, sim ou não? Sim. Só que para começar a 70ª semana, o príncipe do povo que havia de vir teria que fazer um tratado de uma semana de paz. Esse tratado ainda não aconteceu. É quando o anticristo assinar os 7 anos de paz com Israel, que vai inaugurar a 70ª semana. Quem está entendendo diz amém? Dentro desse interim, tem mais uma coisa, pastor Geraldo, que não está na revelação de Daniel, porque o Antigo Testamento não fala da igreja. Mas o Antigo Testamento não fala dos gentios se converterem. No reino milenar, todas as nações seguirão a lei de Israel por causa do Messias. Ali não fala de salvação de igreja. Não tem igreja no Antigo Testamento. Você entendeu? Diga eu entendi. Então, por favor, né? O que acontece então? Não revelado, mas além da morte do Messias, além do tratado de uma semana de paz, que são 7 anos, tem um mistério que não é revelado para eles, mas que está no Novo Testamento. É o que nós chamamos da dispensação da igreja, a dispensação do Espírito Santo. Eu não gosto de chamar de dispensação da graça, porque a graça sempre existiu, desde que aprendemos mais cedo por Josué, desde Deus vestir Adão e Eva até o Apocalipse 22, a graça sempre está atuante. Não é errado dizer dispensação da graça, é um nome técnico para o dispensacionalismo e o pré-tribulacionismo, que é a linha que nós pentecostais cremos, mas eu gosto de chamar de era da igreja. Amém? Então, primeiro período é o período que a cidade seria levantada. Segundo período é o período que o Messias viria. E quando terminou? Quando Jesus entrou no jumentinho, vocês lembram do jumentinho? Hosana é o que vem em nome do Senhor. Ali o povo nem sabia, mas estava se cumprindo, estava terminando a semana 69. A partir dali, Deus fecharia o relógio para Israel e começaria uma era, a era da igreja. Sabe por quê? Ele veio para os seus, mas os seus, os judeus, não receberam. Aí o que ele fez? Ele abriu o leque, mas a todos que receberem, ele deu o direito, ele deu o poder de ser chamado de filho de Deus, a saber, aos que têm o seu nome, se você tem o nome dele, nessa hora, tira o nome dele, tira o nome dele, deixa o lugar. Aleluia! Quem está entendendo diz amém. Já estamos terminando, igreja. Glória a Deus. Então o que acontece? O segundo bloco, Jesus, ungido, o tempo do ministério dele, e quando ele adentra sentado no jumentinho, termina a semana 69. Por causa da incredulidade deles. Às vezes alguns alunos me perguntam, irmão Alexandre, o que aconteceria se Israel não tivesse rejeitado a oferta de salvação? Que pergunta, né?
A Bíblia não diz o porquê. Mas talvez você pensou isso. Como é que seria? Seria mais ou menos assim: ele viria, implantaria o seu reino, e mesmo assim, as pessoas, para ser salvas, teriam que reconhecer que Jesus é o Salvador. Na salvação não ia mudar em nada. Eu não sei como é que ia ser, mas eu sei que o jeito é o mesmo, é através de Cristo. Amém, pessoal? Amém. Então o que acontece agora? Terminando a segunda semana, os eventos entre a semana 69 e 70, a morte de Jesus, a destruição da cidade, e que não está na revelação, mas a era da igreja. Vocês entenderam, pessoal? Amém? Olha o que vai dizer aqui, ó. Depois das 62 semanas, ou seja, depois da reconstrução da cidade, depois da destruição da cidade também e do templo, o ungido será morto, e não haverá lugar para ele. Eu só errei aqui, tá? A cidade vai ser destruída e o templo também, depois que ele for morto, não é antes, porque é depois das semanas ali. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governador que há de vir. Olha como é fácil de entender. Depois das 62 semanas, ou seja, depois da reconstrução da cidade na primeira semana, depois da vinda do Messias, nas semanas seguintes, o que acontece depois disso? Não entra 70. Primeiro, o Messias, ele é morto, e a cidade de Jerusalém é destruída. Vocês estão entendendo, gente? E o fim virá como uma inundação, guerras até o fim dos tempos, e desolações foram decretadas. Messias morto, cidade destruída, templo destruído, e a era da igreja. Amém? Olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Cairão pela espada, serão levados como prisioneiros para as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se cumpra. Já que Israel não aproveitou a oportunidade de salvação, eles seriam pisados. Agora tem um outro decreto: até que o tempo dos gentios se cumpra. E dentro disso, enquanto Israel está sofrendo, enquanto Israel era pisoteado, enquanto Israel era escravo das nações, até 1948, ele tinha um povo representante dele, que não substitui Israel, mas é o representante dele, enquanto Israel não se converte, que é a igreja de Jesus Cristo, que somos nós. Enquanto eles estão fora da cidade, há um novo povo sendo levantado, há um novo povo sendo ungido, há um novo povo dizendo em todos os lugares que Jesus reina. É eu e é você nessa tarde. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos terminar, irmãos? Amém? E sobre essa questão, Jesus veio salvar então desse inteirinho todo aquele que crê. Amém? Só que quando ele for derramar a ira dele sobre os pecadores e enviar a aprovação a última semana para elas se converter, a igreja ela vai embora. Apocalipse 3:10, irmão. Que tem uma coisa interessante aqui sobre o arrebatamento. A Bíblia diz: quando vai ser